Olá, estudante, bem-vindo! Espero que esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima, este é o meu sinal na comunidade surda. Está no ar o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender! Muito bem, a gente vai falar de texto hoje, vamos falar de tema, mais precisamente. E para iniciar o nosso papo, eu quero que você preste atenção em uma música bastante conhecida, se chama Asa Branca, e aí eu vou cantar para você. Bata a palma aí se você acompanhar. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Palmas pro professor e para você também que acompanhou, tá ok? Vamos então fazer o seguinte, vamos conversar sobre essa canção, sobre a letra da música, para a gente entender o que ela quer dizer, não é? Então veja só, eu cantei para você, você acompanhou a letra da música, não é? E aí, a partir disso, nós podemos perceber várias expressões usadas pelo autor, não é? Pelos compositores, na verdade, que descrevem características da consequência da seca no sertão nordestino, não é verdade? A gente está acompanhando isso ao longo da música, ok? A gente tem as expressões, por exemplo, terra ardendo, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, espero a chuva cair de novo. Quer dizer, várias expressões que nos levam a entender essa questão da seca no Nordeste do Brasil, não é verdade? E aí é o seguinte, a partir dessas pistas, a gente encontra o tema, a gente encontra o assunto, a gente encontra o tema que está sendo tratado na música. Então, olha só, eu tenho a seguinte pergunta para você. O tema central da letra de música é qual? É letra A, abandono de animais? Será que é isso? Letra B, violência no Nordeste? Será que foi isso que os autores da música quiseram retratar nessa música? Seca no sertão nordestino? Ou será que é sobre a festa junina? Logicamente, por meio de todas as pistas que o texto nos apresenta, não é? Que a letra de música nos apresenta, a gente está tratando do tema seca no sertão. Mais precisamente, lógico, seca no sertão nordestino, ok? Bem fácil, bem simples. Vamos prosseguir então. Esse foi um texto. Agora eu quero que você acompanhe alguns detalhes a respeito do que a gente começou a conversar aqui. Olha aí. Muito bem, então depois de a gente acompanhar a letra de música, entender qual foi o tema tratado naquela música, inclusive tem umas palavrinhas ali que eu quero que você pesquise depois, tá? Vai lá na internet, pesquisa o que é asa branca, o que é alazão. Eu não vou dizer, você que vai procurar, ok? Falando de tema, então vamos entender melhor o que é o tema. Olha só, a primeira coisa, tema é um assunto é a ideia principal de um texto. Mais uma vez para você, olha aí na tela, o tema número 1 é a ideia principal do texto, ok? Número 2, o tema está dentro de um assunto. Olha aqui para mim, veja só. Assunto grande, ok? Abrangente, maior. O tema, a gente vai delimitar um tema dentro de um grande assunto, ok? Vamos ver alguns exemplos.
Olha só, nós temos aqui o assunto meio ambiente. Esse assunto é enorme, é grande, tá? É amplo, é abrangente. E aí a gente pode escolher um tema. Por exemplo, poderia ser a poluição sonora na zona urbana. É um tema dentro do assunto meio ambiente. Poderia ser também as queimadas na Amazônia. Outro tema. Olha aqui um terceiro tema, a coleta de lixo nas ruas. Outro tema. E, por fim, nós temos aqui a seca no sertão. Observem que todos esses temas estão dentro de um grande assunto que é meio ambiente, tá certo? Continuando aqui a nossa conversa sobre tema e assunto, olha aqui, acompanhe agora o grande assunto, não é? Saúde. A gente pode falar, pessoal, sobre várias informações, vários temas dentro desse grande assunto saúde, certo? Observe aí na tela, por exemplo, a obesidade infantil no Amazonas. É um tema dentro do assunto saúde. O combate à dengue na região norte. Outro tema. Para finalizar aqui, o terceiro exemplo, casos de ansiedade na sociedade atual. Casos de ansiedade na sociedade atual. Tivemos aqui, então, 3 temas, não é? Dentro aqui do assunto saúde, tá? E aqui, ó, observe, tá? Observação. O assunto, como eu falei, é mais amplo, é mais abrangente. Então, vejam só. Temos os seguintes assuntos aqui para exemplificar: esportes, namoro, educação, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidado com o corpo, profissões. Quer dizer, assuntos variados. Mais uma vez, o assunto é amplo. E o tema, eu já vou tirar um pedacinho desse assunto para tratar, ok? Como a gente viu nos exemplos, meio ambiente, saúde, assuntos. E aí eu apresentei para vocês os temas possíveis. E existem vários outros, tá? São muitos temas possíveis para um único assunto, ok? Vamos continuar mais um pouco falando sobre o tema. Olha aí, podemos considerar diferentes informações para encontrar o tema, tá, gente? Então vejam só, a gente pode considerar o título, o gênero textual, quer dizer, se é uma música, se é um artigo de opinião, se é histórias em quadrinhos. Isso acaba antecipando mais ou menos que tipo de tema, que tipo de assunto está sendo tratado ali no texto, tá? Outros elementos que eu posso considerar, por exemplo, o meio onde circula esse gênero, quer dizer, será que é no meio digital? Será que é de maneira impressa ali? Eu tenho um exemplar nas minhas mãos, um livro, até mesmo o caderno do simulado que vocês fazem ali impresso, não é? A finalidade desse texto também vai me antecipar o que será que pode ser tratado ali, tá? E o autor também, se eu conheço esse autor, se eu sei que ele escreve romance ou se ele escreve artigos de opiniões, talvez isso também ajude a guiar os possíveis temas e assuntos a serem tratados, tá? Mas a dica melhor é, você precisa ler com atenção, observar o título, ler cada parágrafo, se esse texto for em prosa, não é? Se for apresentado por meio de parágrafos, tentar relacionar as ideias, porque as ideias vão se conectando para você encontrar o tema, tá bom? E o título, eu reforço, o título pode ser um grande antecipador, tá? Pode antecipar o que vai ser tratado no texto. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim, ok? E para fechar, conhecer diferentes assuntos é essencial para compreender diferentes textos, tá? Conhecer diferentes assuntos é essencial para compreender diferentes textos. Então, a partir de agora, você vai continuar lendo vários tipos de texto, o texto que o professor sugere aí para você na escola, os textos que você
ver na internet, e diferentes tipos de texto, tá? Não só texto escrito, texto verbal, os textos oralizados também são importantes. Por exemplo, sabe que quando você precisa apresentar um seminário, tem que se preparar, tem que ler para ficar habituado, não é, a produzir seminários. Enfim, precisamos ter contato com diferentes tipos de textos todos os dias para que a gente possa entender os assuntos e os temas que eles nos apresentam, ok? Vamos prosseguir então. Eu quero que você acompanhe agora um site. Veja aí. E aí, deixa eu te falar uma coisa, está na hora de você começar a ler Machado de Assis, hein? Vamos então ver o site desse grande autor, não é? É o site do MEC, na verdade, machado.mec.gov.br. E aí nós temos aqui, ó, Machado de Assis, Vida e Obra. Então, sobre o que será que vai tratar esse site? Será que é sobre a vida e a obra dele mesmo? Então, você pode explorar esse site acompanhando, por exemplo, as obras, tá? Aí você vai ler, vai se divertir lendo esse autor. Temos os romances, contos, poesia, crônica, teatro, crítica, tradução, miscelânea. Leia, tá bom? Mas a gente vai prestar atenção aqui à parte cronologia, tá? Cronologia que vai apresentar fatos, feitos, não é, relacionados ao autor Machado de Assis. Então, veja, começamos aqui, 1839, o que aconteceu? Nasce no Rio de Janeiro, em 21 de junho, Joaquim Maria Machado de Assis, filho do brasileiro Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, moradores do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Prosseguindo, 1849. Após o falecimento de sua mãe e de sua única irmã, Machado é amparado por sua madrinha. Continuando, 1855, publica seu primeiro poema, Ela, após tornar-se colaborador do jornal Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito. E aí, gente, o tempo vai passando, nós temos outros fatos históricos, outras publicações do Machado de Assis, você pode acompanhar nesse site. A gente não tem tempo de percorrer todo esse caminho cronológico, tá? Mas aí, você prestou atenção no título, logo no início, não é? O título principal desse site, e viu aí um pouco da cronologia, que justamente os textos apresentados tratam realmente da vida e da obra de Machado de Assis. Então, esse é o nosso tema. É o tema que a gente reconhece, por exemplo, ali no campo cronologia, ok? Fica a dica, então, para você acessar esse site, conhecer a obra do Machado de Assis, tá certo? Muito bem, então agora chegou o momento de a gente exercitar. Após a gente discutir, aprender, vamos exercitar! Iniciando esse momento da aula com a questão 1, trazendo o seguinte texto. Agora é lei, combate ao bullying nas escolas. Lei inclui entre as atribuições das escolas a promoção da cultura da paz e medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos de violência, como o bullying. Isso aqui é uma publicação do Senado Federal Brasileiro, ok? E aí nós temos o comando dizendo assim, o tema tratado no texto é, letra A, o trabalho infantil, letra B, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Letra C, a lei de combate ao bullying nas escolas. Ou é a letra D, o crescimento do bullying nas escolas. Tempo para você, daqui a pouco a gente retorna.
Retornando, acabou o tempo, vamos então à correção. Veja que nós temos aí um texto. Nesse texto nós reconhecemos os aspectos, os elementos, não é? Os detalhes verbais e não verbais, tá? Os detalhes verbais são as palavras, as frases, não é? As expressões escritas. Agora é lei, combate ao bullying nas escolas, não é? E aí nós temos toda outro texto dentro da caixinha dizendo: lei inclui entre as atribuições das escolas a promoção da cultura da paz e medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos de violência, como o bullying, tá? E aí nós temos como aspecto não verbal a imagem da criança, não é? Cabisbaixa, com vergonha, justamente porque a gente está tratando aqui do problema bullying, não é? Que é aquela perseguição, aquilo que a gente não pode, não deve fazer com os colegas e com ninguém na escola, tá certo? Vamos combinar isso, hein? E aí a gente precisa entender também, como eu falei no início da questão, que isso aqui é um post, foi colocado lá na rede social do Senado Federal brasileiro. Ou seja, tem a finalidade de divulgar essa lei, tá? Para a sociedade brasileira, ok? Considerando tudo isso que eu falei, todos esses detalhes, a gente vai para o gabarito aqui, não é? Quer dizer, o tema tratado no texto, logicamente, é a letra C, conforme a gente observou, não é? As informações explícitas, quer dizer, as frases que aparecem, não é? E a imagem também da menina ali, triste, nos levam, tudo isso nos leva a entender que trata da lei de combate ao bullying nas escolas, tá? Ok. Então, depois da questão 1, vem a questão 2. Acompanhe aí. Questão 2. Informativo meteorológico número 22/2023. Previsão para a primeira semana. E aí nós temos a data, o período. E prosseguindo diz assim: região norte. São previstos volumes de chuva maiores que 30 milímetros em grande parte do centro e norte da região, que podem ultrapassar 80 milímetros em áreas centrais e do noroeste do Amazonas, além de áreas pontuais do Acre e noroeste do Pará, devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas, como em Rondônia e Tocantins, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas. Vamos ao comando da questão 2. A ideia principal do texto é: letra A, a distância entre alguns estados brasileiros. B, a diferença de temperatura entre regiões norte e sul. C, os destinos turísticos na região norte. Letra D, a previsão de tempo para a região norte do Brasil, ok? Preste atenção no que está escrito, preste atenção na imagem, discuta aí com seu colega, com seu professor. Tempo para você, até logo!
Acabou o tempo, vamos então para a resolução. Preste atenção aqui, ó. Temos que identificar o tema desse texto. Olha o título: Informativo Meteorológico número 22. Isso aqui já nos dá uma pista, não é? Geralmente, meteorologia trata de previsão de tempo, não é? Já dei a dica. A imagem também aqui, ó. Você consegue acompanhar de forma, vamos dizer, por meio dessa imagem, a questão da temperatura, não é? O que você está vendo aí em vermelho, amarelo, em colorido, vamos dizer, é representação do aspecto de temperatura por meio de satélite, tá bom? E aí nós temos aqui previsão para a primeira semana, em seguida região norte e todo o texto que a gente já leu, ok? Fala de chuva, fala de algumas partes da região, como por exemplo, parte do centro e do norte da região. E também fala o nome de algumas localidades, de alguns estados. Fala aqui Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, ou seja, estados do norte brasileiro, não é? Logicamente, tudo isso nos indica que o tema é previsão de tempo para a região norte do Brasil, tá? As outras alternativas você pode descartar. Olha só, letra A. A distância entre alguns estados brasileiros, não vimos a distância sendo retratada. Diferença de temperatura, falou de temperatura, mas o enfoque não é na diferença de temperatura, tá? Muito menos destinos turísticos. Então, logicamente, é a previsão de tempo para a região norte do Brasil, ok? Valeu aí pela participação, mas não terminou. Eu tenho um desafio para você. Desafio Educa Mais, observa. O Desafio Educa Mais trazendo para você o seguinte texto: Festival Folclórico do Amazonas começa neste domingo no Centro Cultural Povos da Amazônia. 75 grupos das categorias bronze e prata se apresentam no 65º Festival Folclórico do Amazonas, o FFA, a partir das 19 horas, neste domingo, 11/6, no Centro Cultural Povos da Amazônia, CCPA, na Bola da Suframa, no Distrito Industrial Zona Sul. O tema desse texto é o início de um festival folclórico na cidade de Manaus, os vencedores de um campeonato esportivo, as visitas guiadas no Centro Cultural Povos da Amazônia ou o Festival Folclórico de Parintins. Tempo para você, até breve!
Muito bem, terminou o tempo. Vamos à resolução. Eu logo digo para você que a resposta é a letra A, o início de um festival folclórico na cidade de Manaus. Vamos então voltar ao texto. Veja só. No título, nós temos Festival Folclórico do Amazonas, não é? Realmente é um festival folclórico, ótimo. Onde? No Centro Cultural Povos da Amazônia. Eu sei que isso fica em Manaus. Muito bem. No texto, notem que não existe aí a palavra Manaus, mas eu tenho pistas de que se trata da cidade de Manaus, né? De que esse evento é em Manaus. Ok? Então aqui, ó, novamente, Festival Folclórico do Amazonas, que acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia, que fica localizado na Bola da Suframa, Distrito Industrial Zona Sul, certo? Tudo isso aí é a pista de que nós estamos falando da cidade de Manaus. E aí você acompanha a imagem, que é uma informação complementar desse festival tradicional que ocorre em Manaus, tá? Letra A, esse é o tema do texto. Muito bem, valeu pela participação. Vamos a o que aprendi hoje. Observe aí. O que aprendi hoje, o que você aprendeu hoje? Muita coisa importante. Falamos de texto novamente, falamos hoje mais precisamente de tema, assunto, algumas estratégias de leitura, tá certo? E acompanha aí na tela. Na verdade, hoje a gente desenvolveu uma das estratégias e um dos procedimentos de leitura, que é, na verdade, o reconhecimento do tema de um texto, tá? Então, olha aqui, fizemos isso, notamos, aprendemos que o tema é a ideia principal do texto, não é isso? O tema está dentro de um assunto, lembrando que o assunto vamos dizer, um elemento do texto muito grande, tá? Na verdade, o assunto é um elemento do conhecimento de forma geral, do conhecimento, do saber. Existem diferentes assuntos, tá? E dentro dos assuntos nós temos variados temas, ok? E para fechar, aquela dica importante, tá? Conhecer diferentes assuntos é essencial para compreender diferentes textos, ok? Vamos ler mais, vamos ter contato com diferentes tipos de textos, vamos conversar com o colega, professor, com o pessoal da biblioteca da escola, é importante, ok? Valeu aí mais uma vez pela sua atenção, a gente se vê na próxima aula. Tchau!